Salve, salve meu povo, mais um vídeo aqui pro canal pra gente falar um pouco sobre enganações do mercado de trabalho, tá bom? Eu sou o Lucas, eu sou designer, tá bom? Sou designer desde os meus 17, 18 anos, por ali mais ou menos. Hoje em dia tô com 27. E hoje é mais sobre essa questão assim, de enganações que a gente passa no mercado de trabalho. Seja pra mim, pra minha área, quanto pra qualquer outra pessoa, tá? Porque eu vou tentar trazer esses formatos de resumo do que foi a minha semana em, é, em pensamentos. Em pensamentos em que eu entendi essa semana ou entendi do mês e tal. Vou tentar trazer pelo menos um vídeo por semana aí pra tentar exemplificar um pouco isso. Não sei se vai dar muito certo, porque a rotina é corrida e quando eu tô com tempo eu simplesmente quero só descansar. Esse também é um dos problemas hoje em dia. Então, mas gravar um vídeo pra mim às vezes é uma terapia. Tô tentando mudar isso na minha mente pra tentar fazer com que isso vire algo pro futuro, né? E tal, digamos assim. Mas vamos lá, né? Seguinte, eu tô trabalhando para uma empresa hoje recentemente, tá? Eu estava numa empresa de IA e tal, de educação, de que ensinava coisas relacionadas a IA, era uma empresa de educação. Vou fazer um merchan que é a Academia Lendária. Cara, eles são maravilhosos, são pessoas incríveis e tal, saca? Mas por questões de saúde mesmo e questões familiares, eu decidi por optar por não continuar com eles, porque eu recebi uma outra proposta, entendeu? Que era 100% home office, poderia me mudar para ficar perto dos meus pais, da minha família e tal. E eu recebi uma proposta para ficar 100% home office, porque ela era híbrido, né? Eu trabalhava 3 dias em casa, ia 2 dias ali, que é um bairro próximo onde eu tô, só que para onde eu quero me mudar, no caso, é um bairro lá no sul de onde eu tô morando, entende? Que é bem longe. Então, para mim ir do sul e atravessar literalmente do sul pro norte da capital é um tempo muito grande e eu não tenho um meio de locomoção como moto, carro, esse tipo de coisa, né? Então, assim, o salário era um pouco maior do que o comum e isso é bom, sabe? Só que lá eu fazia uma função só, né? E quando eu resolvi mudar, porque lá eu era editor e resolvi vir para uma empresa onde era 100% home office para ficar perto da família, para ter mais qualidade de vida, para ter meus amigos por perto de mim ali, sabe? Porque no sul aqui de Floripa é uma comunidade um pouco mais ativa fisicamente. Eu sou de fato uma pessoa que gosta muito de fazer atividade física, então tá perto dos meus amigos para, sei lá, num dia qualquer à noite jogar um basquete, jogar um beach tênis, jogar um futevôlei, jogar uma altinha que seja no final do dia na praia. Cara, é maravilhoso estar ali, entendeu? Só que aqui pro norte não tem isso, cara. Não tem isso. É um ritmo diferente de vida e tal, e eu particularmente não gosto muito. Mas, qual que é o problema disso? Eu recebi essa proposta de ir para essa outra vaga, para essa outra empresa, com uma proposta de ser um designer mesmo, um designer sênior e tal. Eu ganhava, sei lá, R$ 1.000 a mais ali e tal, no final do dia, mas no final das contas tinha 100% home office, podia trabalhar de qualquer lugar, entendeu? E a outra eu ficava preso alguns dos 2 dias. Muito provavelmente se eu conversasse com essa outra empresa, eles abririam mão, falassem, cara, não precisa, vai ali uma vez na semana ou uma vez no mês, arruma as coisas, deixa presetado e fé, entendeu? Nessa outra empresa ali que eu ficava, a Academia Lendária, de fato as pessoas estavam num processo de crescimento muito acelerado e isso era bom para quem queria criar carreira e tal, né? Tal. E, e eu não tô muito nesse momento por questões familiares, por questões de saúde mesmo, de questões físicas. Eu não tô me querendo muito ser gestão. E a gente sabe, cara, esse era outro ponto que eu queria levantar aqui. A gente sabe que no Brasil, cara, ser gestor é uma coisa muito difícil, cara. É uma coisa muito difícil. As pessoas, a cada dia que passam, elas buscam ficar longe da parte de gestão. Por quê? Porque é muito mais pepino do que de fato ser só um cara que faz as coisas ali, entendeu? Ser linha de produção e tal. Porque a gestão, hoje em dia no Brasil, ela é meio que várzea. Se você é muito bom no que você faz,
muito dificilmente você vai ser gestor. E se você vier a se tornar, você vai ter muito mais problemas do que se você continuasse no que você estava fazendo ali, entendeu? E as empresas, elas não vão... Cara, assim, 90% dos lugares que eu fui, as empresas, elas vê o cara que é excelente no que ela faz e ela não dá um cargo maior para ele. Ela não dá. Por quê? Porque se ele sair daquele cargo que ele tá fazendo, não vai ter gente de qualidade para repor aquilo ali, entendeu? Então, assim, se não tem gente de qualidade para repor, eles não vão de maneira nenhuma te dar um aumento, fazer com que você ascenda de cargo, entendeu? Vá para uma área de gestão. E o que acontece? Pessoas que são boas naquilo que fazem, geralmente, elas não se tornam gestores. E quem que se torna gestor? Geralmente aqueles que não são tão bons naquilo que fazem, entendeu? Geralmente é isso que acontece. Tanto que você só vê gestor que, com perdão da palavra, são os arrombados, cara. São os mais filhos da puta possíveis, cara. Porque eles não são bons naquilo que eles fazem, entendeu? Então, eles vão pra área, eles ascendem pra área de gestão, porque eles não precisam ser bons naquilo ali, entendeu? Poucos gestores que eu tive na minha vida que eram realmente bons naquilo que faziam. E realmente a empresa deu essa oportunidade e tal. Para ser gestor não precisa ser o melhor. Muitas vezes só precisa puxar saco e se vender bem, digamos assim. Então, o que aconteceu? Eu tinha muita chance de conseguir ascender nessa outra empresa, só que eu preferi não ter tantos problemas e assumir um cargo menor, digamos assim, em termos de importância, porque na outra eu ia batalhar muito para ser algo, criar algo, mas ia ser rápido e demorado, digamos assim, né? 2, 3 anos para de fato ascender e ser o topo. Enquanto nessa eu ia ficar ali mais estabilizado, porém ganhando mais, né? E com a possibilidade do home office. E até aí tudo certo, tudo tranquilo. Só que o que aconteceu, né, cara? Eu me sinto um pouco enganado. Todos esses anos de trabalhando para muitas pessoas e tal, tem momentos em que a gente fica cego e meio que ganancioso, porque eu acho que eu fiz uma escolha totalmente errada na vida, entende? Eu tô com 27 anos, eu tô passando por uns problemas psicológicos e físicos também que eu pensei que não ia ter que passar tão cedo, né? Vou ter que fazer um trabalho de fortalecimento ali, de coluna e lombar e tal, muito por questões de estresse e tal. E eu pensei que ir para um cargo menor e uma outra empresa ganhando mais ia me aliviar o estresse, entende? Mas não foi isso que aconteceu, saca? Então pensem bem antes de fazer escolhas e tal. E fiquem em lugares que as pessoas minimamente tratem vocês bem, tá ligado? Por que eu tô falando isso? Porque isso dá um alívio de estresse também, tá? Eu trabalhava num lugar onde eu só tinha uma função, que era editar vídeos e fazer ads. E fui para um outro lugar onde eu teria que ser designer, teria que editar uns vídeos eventualmente. Mas era só isso, era para ser um cargo de designer. Só que aqui eu fazia uma função e ganhava 5 mil, na outra eu faço 3 funções, que não são necessariamente muito difíceis, mas eu ganho 6 mil, tá? Só que na análise, eu botei só em xeque essas 3 funções: ser designer, editor de vídeo e fazer uns motion de vez em quando. Isso daí não tem problema. Só que quando eu vim para essa outra empresa aqui, em vez de ser 3 funçõezinhas básicas, digamos assim, né? Na realidade se mostraram outras 5 funções, no caso. Que eu teria que editar vídeo, teria que ser designer, teria que fazer as postagens das redes sociais, teria que lidar com e-mail marketing e disparo desse e-mail marketing, tá bom? Disparo desse e-mail marketing e fazer o motion design das coisas, das peças. Ou seja, eram 2 outras funções que eram de social media, entende? Que eles simplesmente jogaram para mim fazer. Aí o que acontece? Daí acaba que esses 6 mil reais, esse R$1.000 a mais embutido no salário e home office, eles acabam não compensando essas outras 2 funções, porque eu ainda tinha que construir cronograma para essas postagens, eu tenho que fazer as postagens como designer, construir o cronograma dessas postagens,
postar, fazer o e-mail marketing e disparar o e-mail marketing com a lista deles e tal, as coisas e tal lá. Agora, na realidade são mais umas 2, 3 funções aqui, né, pelo que eu falei. Agora, imagina você ganhar R$1.000 a mais para fazer todas essas funções aqui, ó. Vou botar até mais um dedo aqui, ó. Vou botar 2 dedos aqui, 2 dedos aqui. Fazer 7 funções para ganhar R$1.000 a mais e ter o benefício do home office, sendo que no outro eu fazia uma vez só, uma coisa só, e tinha que ir 2 vezes no presencial. Me diz qual que traz menos estresse e qual que não traz. Nessa outra, eu tinha uma única gestora que ela realmente se importava com as pessoas. Nessa outra, só faz o trabalho aí, é isso aí e tchau. Entendeu? Qual que realmente traz mais valor e menos estresse? A pessoa aqui, ela errava e assumia o seu erro. Nessa daqui, ela erra e bota a culpa em você. Ela testa a sua habilidade de ser o tempo inteiro uma pessoa mais... Não é nem transparente, mas é uma pessoa que se prova, entendeu? Então aqui você tem que se provar muito. Aqui a pessoa já sabe as dificuldades e ela aceita que você fale aquilo ali e dá abertura para isso. Nessa outra aqui não tem abertura. Só que isso não foi acordado na hora da seleção, na hora da pré-eleição. Isso tudo aqui não foi acordado. O que foi acordado foram 3 coisas só. 3 coisas. E eu tenho que fazer 7. Entendeu? Aí, cara, isso na minha mente abriu uma chavinha de falar assim, cara, muitas vezes o que a gente acha que é ruim, naquele momento, de fato não é ruim, cara. Não é ruim. Não é nem um pouco ruim. Não é nem um pouco ruim. Ter pessoas que se importam não é ruim. Ter pessoas que têm abertura com você não é ruim. Só que eu tava enganado por motivos que mexe com o psicológico. Não tava muito bem para tomar aquela decisão naquele determinado momento. E isso de fato mexe. A ganância mexe com o teu psicológico. E isso eu aprendi jogando Repo, que é um jogo de saque que tem que... Eu tava jogando com os amigos, tá? Essas semanas e tal. É um jogo que você tem que pegar itens na casa que você invade e tal lá, pra buscar aquilo ali. Só que esse jogo ele testa a nossa ganância. Por quê? Porque muitas vezes você não precisa pegar um determinado item. Cara, com aquilo que você já tem, você já consegue construir as coisas e ter um bom retorno ali de dinheiro para você comprar itens e tal. Só que a ganância de querer ir um pouco mais além para pegar aquilo ali faz você perder a fase, cara. Faz você ter que reiniciar tudo de novo, faz você ter que restartar a sua vida, entendeu? Então, cara, a minha ganância fez eu tomar uma decisão errada. De sair de um lugar bom, com amplo crescimento, para um lugar que não é desse jeito, tá ligado? Eu pensei que eu queria isso. E eu de fato quero. Porque empresas boas geralmente te pagam bem para fazer uma função só, simples. Só que não foi isso que aconteceu, entendeu? Me enganaram. De fato fui enganado. E nem eu, que tô há muito tempo no mercado, tô alheio a viver esse tipo de coisa, a presenciar esse tipo de coisa, né? Então, cara, essas últimas 2 semanas, eu não postei vídeo semana passada porque eu de fato tava esgotado. Tava bem triste mesmo, de fato, porque eu finalmente percebi isso, que essas coisas aconteceram. E eu precisei dessas 2 semanas pra me recuperar psicologicamente, assim, entende, sabe? Pra reestruturar minha mente, pra decidir o que eu vou fazer, entende? E eu conto pra vocês, cara, até agora, até esse determinado momento que eu tô nessa empresa, vai fazer mais ou menos 1 mês e meio e por aí vai. Vai fazer 1 mês e meio não, fez 1 mês agora. E meu contrato acaba dia 15, que ainda é um contrato de experiência pra um PJ, tá ligado? Experiência pra um PJ. Isso não faz o menor sentido. Mas assim, tamo aí, né, velho? Não sei que porra é essa de experiência pra PJ, isso não existe. Só existe em CLT, tá ligado? E isso daí já dá pra ver a índole da empresa também, tá ligado?
Então, assim, tem coisas que a gente tem que começar a balancear e contrabalancear. Então o que eu tenho pra dizer pra vocês é: pensem bem, esfriem a cabeça. Se vocês têm que tomar uma decisão, pensem, repensem de novo e falem assim, cara, eu recebi sinais de que isso talvez iria acontecer, entendeu? Dessa outra empresa, na forma de falar, na forma de agir, na forma como as coisas são conduzidas, você percebe isso. Só que como você tá voltado pra uma visão um pouco mais fechada, você tá muito embrulhado nos seus próprios problemas, você acaba não percebendo isso. Ou se você percebe, você deixa passar, entende? Então tomem cuidado, cara. Tomem cuidado. Não, senão vocês vão ser enganados que nem eu, entende? Trocando gato por lebre e tal, esse tipo de coisa, entende? Então, poxa, velho, essas 2 semanas elas me ensinaram um pouco disso, sabe? Sobre como, de fato, entender melhor sua situação, em como, de fato, ver que uma situação que muitas vezes pra você ela parece ruim, mas na verdade ela não é ruim, entendeu? Ela não é ruim. Comparado a outras coisas, ela não é ruim, entendeu? E a vida, ela te dá oportunidades. Você tem que estar preparado pra pegar elas e tal, mas você tem que ter a sabedoria e o discernimento pra conseguir entender que aquilo ali é uma coisa boa ou não. E eu errei. Errei. Não consigo voltar atrás agora porque eu preciso do dinheiro. E a gente sabe que o mundo ele é movido a dinheiro e tal. Reduzi meus gastos enormemente por causa desse erro, tá bom? Pra quê? Pra se der algum problema ou as coisas não funcionarem do jeito que eu espero que funcionem, eu ter salvo ali uma boa reserva de emergência pra eu conseguir me realocar de novo. Mas eu sei na minha mente em que a oportunidade que eu recebi antes da outra empresa lá, a de IA, ela não vai ser tão boa quanto as outras que eu vou receber agora, entendeu? Porque era uma oportunidade de crescimento muito exorbitante. Tava preparado, peguei ela, mas eu não soube administrar, psicologicamente falando. E tá tudo bem, a vida é assim mesmo. Essas 2 semanas eu fiquei de fato muito mal da cabeça. Isso afetou meu corpo, afetou minha dor nas costas. Mas faz parte, e também tem um gapzinho pra você entender que essas coisas fazem parte da vida, entende? Um gap mental em que você tem que entender aquilo ali, assimilar e falar assim, não, tudo bem, eu errei, tá tudo bem errar, tenho 27 anos, tá tudo bem errar. O ruim é cometer esse erro depois dos 35, entendeu? Mas antes disso tá tudo bem errar. Até os 30 você tem que atingir essa maturidade ali mental, e nem até os 30 você ainda vai ter coisas que você vai patinar. Mas tá tudo bem errar, tá tudo bem errar, tudo bem. E eu tento falar isso pra mim mesmo pra de fato assimilar que isso tá tudo bem, cara, que tá tudo bem. Porque a gente fica se martirizando muito e encontrando problemas que muitas vezes não existem. E se de fato o problema existe, ele é real, cara, tenta falar pra você que realmente tá tudo tranquilo, que você é um ser humano, que você erra. E tá tudo bem. Bota fé, e tá tudo bem. E é esse é o devaneio dessa semana e tal. Espero que na próxima semana eu esteja bem pra falar, pra contar pra vocês sobre as coisas que eu venho pensando e o decorrer da minha semana e tal. Quero tentar postar 2 vídeos por semana e tal, não sei se vai funcionar ou não. Queria postar todo dia na real, mas eu não tenho muito assunto pra falar pra vocês sobre todo dia. E é isso, né? Talvez eu traga um daily sobre rotina e tal no futuro, quando as coisas estiverem mais estabilizadas, mas por enquanto é isso. Valeu, falou e até mais, galerinha.